Hoje vamos falar sobre tecnologia. Como foi mencionado pelos nossos comentaristas, a Organização de Jeová está fazendo um excelente uso da tecnologia para pregar as boas novas. Toda semana recebemos cartas de agradecimento de pessoas que amam assistir à TV JW. E hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre o nosso site, o jw.org. Você sabia que muitas pessoas estão descobrindo a verdade através do nosso site, mesmo antes de serem contatadas pelas testemunhas de Jeová? Vou citar alguns exemplos. Vamos começar com Kadia. Ela não estava contente com a igreja dela, por isso resolveu pesquisar várias religiões. Antigamente, as pessoas faziam isso indo a várias igrejas, mas hoje elas consultam a internet para saber o que as igrejas ensinam. Ao pesquisar os ensinamentos de várias religiões, Kadia encontrou muitos comentários negativos sobre as testemunhas de Jeová. Será que ela desanimou? Não, ela tinha mente aberta. Ela entrou no nosso site e encontrou a seção Perguntas Frequentes sobre as Testemunhas de Jeová e ficou encantada. Todas as perguntas eram respondidas com a Bíblia. E ela queria uma religião que fizesse exatamente isso. Ela notou que no site tinha um convite para assistir às reuniões. Então ela convenceu uma colega de escola para ir junto ao Salão do Reino. Kadia amou a reunião e foi muito bem recebida. Mas, infelizmente, os pais dela foram contra. E logo depois daquela primeira vez que ela foi ao salão, eles se mudaram para uma região isolada onde não tinha testemunhas de Jeová. E assim, Kadia perdeu todo o contato com as testemunhas de Jeová por um ano. Mas ela não desistiu. Ela estudou todas as nossas publicações pelo site e se manteve em dia com a verdade. Em setembro de 2014, ela conseguiu entrar em contato com as testemunhas de Jeová e aceitou um estudo. Em julho de 2015, ela foi batizada. Foi assim que Kadia aprendeu a verdade, e tudo começou com o site JW. Kenji também foi proibido de ter contato com as testemunhas de Jeová. Ele tem 15 anos e mora no Japão. Ele tem muita vontade de assistir às reuniões, mas o pai não deixa. Mas olha o que Kenji disse. Eu vejo a TV JW e o site JW todo dia. Eu fico animado de ver os irmãos se esforçarem tanto para servir a Jeová. Um dia eu também vou ser um servo fiel de Deus. Me aguardem. Um outro exemplo. Nós estivemos numa assembleia de circuito em St. Louis, Missouri. E uma irmã me disse que ela ficou tão doente que por mais de um ano ela não pôde ir às reuniões. Ela também não conseguiu acessar as reuniões por vídeo, mas ela disse que se manteve espiritualmente forte graças à TV JW e ao site JW. Dá para ver que essas ferramentas têm sido uma verdadeira bênção. A Lenka é professora de física. Um dia, quando estava na casa de um conhecido, ela viu ali um homem que não conhecia. Mas ela ficou muito impressionada com o jeito dele. Ele era muito amigável, educado e equilibrado. Depois que ele foi embora, ela comentou isso com a pessoa da casa, que disse, "Você tem toda a razão. O único problema é que ele é testemunha de Jeová." Outro comentário negativo sobre nós. O que ela fez? Ela foi para casa, acessou a internet e entrou no nosso site. Durante 5 meses, ela estudou toda a matéria do site. Depois disso, ela resolveu ir ao Salão do Reino. Ela fez um comentário muito interessante, algo que eu nem tinha parado para pensar.
Ela disse, graças ao site, eu não estranhei nada no salão. Nem o programa, nem as pessoas, tudo era familiar para mim. Depois de assistir às reuniões durante um mês, ela pediu um estudo bíblico. Ela foi bem cautelosa, mas aprendeu a verdade. E tudo começou com o site. Dragan era um monge franciscano na Eslovênia. Ele era membro da ordem por vários anos, mas algo estava faltando. Ele sentia um vazio na vida. Ele percebeu que a sua religião não preenchia a sua necessidade espiritual. Então resolveu entrar numa sala de bate-papo com os evangélicos. E lá, como era de esperar, começaram a falar mal das testemunhas de Jeová. Mas ele também tinha a mente aberta e não se deixou influenciar. Como felizmente não tinha nenhuma testemunha de Jeová na sala de bate-papo, ele achou que não era justo criticá-las pelas costas. Então ele saiu de lá e achou o nosso site. Ele ficou admirado com o que encontrou ali. Mas na ordem que servia, os monges só podiam sair do mosteiro nas segundas-feiras. Um dia, Dragan encontrou o endereço da filial da Eslovênia e, numa segunda de manhã, ele foi fazer uma visita ali. Ele foi muito bem recebido pelos irmãos. Ele ficou tão impressionado com o que viu que tomou uma decisão. Resolveu que ia ler a Bíblia todo dia. Quando voltou ao mosteiro, ele começou a ler a Bíblia todo dia pelo site. Os seus colegas começaram a caçoar dele. Para que um monge católico vai ler a Bíblia? Mas ele não desanimou. Ele continuou a ler a Bíblia e a pesquisar o site JW. Ele viu no site que a celebração naquele ano ia cair numa segunda-feira. Então ele aproveitou a sua folga e foi. E aquela reunião foi decisiva. Ele resolveu sair do mosteiro e da Igreja Católica. Para isso, ele teve que vencer muitos obstáculos. Não foi fácil, mas ele perseverou. Em junho de 2014, ele saiu do mosteiro e da igreja, e em outubro do mesmo ano, ele foi batizado como testemunha de Jeová. Desde então, ele serve como pioneiro auxiliar. Uma irmã na Finlândia está estudando a Bíblia com uma mulher da Bulgária. E um dia a mulher pediu para a irmã que a levasse para o hospital. A irmã perguntou se ela estava doente. A mulher enrolou um pouco para responder, mas por fim contou que ia fazer um aborto. A irmã disse, a minha consciência não permite que eu leve você para o hospital para isso. E ela mostrou para a estudante na Bíblia o que Deus acha do aborto. Aí a irmã teve uma ideia. No final de cada estudo, ela resolveu mostrar alguma coisa do site. Aliás, isso é uma coisa que vocês também podem fazer. E ela se lembrou do cântico que fala que os filhos são uma herança de Deus. Esse cântico tinha saído no idioma búlgaro, cantado por um coral de crianças. Ela tocou esse cântico para a estudante ouvir no idioma dela. A estudante ficou tão emocionada que decidiu não fazer o aborto. Ela disse, eu vou ter o bebê. Se for menino, ele vai se chamar Angel. E se for menina, Angelina. Porque foi Deus que protegeu essa criança. E com certeza o coral das crianças também ajudou. Por anos, temos incentivado os que dirigem estudos bíblicos a explicar para os estudantes como funciona a organização de Jeová. Para isso foi providenciada uma brochura e depois uma outra simplificada com muitas fotos. E essas brochuras têm sido úteis. Mas acho que o que realmente tem ajudado os irmãos e os estudantes a conhecer melhor a organização de Jeová tem sido a TV JW e o site JW. A gente vê que em todas as congregações e circuitos, os irmãos agora falam com muito mais empolgação sobre a organização. Então é claro que a tecnologia tem contribuído muito para aumentar o conhecimento dos irmãos e para divulgar as boas novas.
Mas agora um alerta. A tecnologia tem o seu lugar, um lugar importante, mas existe um perigo. Você já ouviu falar de phubbing? P-H-U-B-B-I-N-G. Essa é uma palavra em inglês que foi criada para descrever a atitude dos que ignoram as pessoas que estão ao seu lado para ficar no celular. Imagine um homem e uma mulher num restaurante, cada um no seu celular, navegando na internet, respondendo e-mails, sem conversar um com o outro. De acordo com uma pesquisa feita por uma universidade, este é um problema muito comum. Precisamos sim estar conectados não só com a internet, mas com pessoas reais, com os que estão ao nosso lado. O irmão John Barr, do Corpo Governante, costumava dizer que se nós ignorarmos quem está do nosso lado para ficar no celular, a gente está se desligando da vida real. E aí nós perdemos a oportunidade de fortalecer o nosso relacionamento com pessoas reais. with others.